Good morning, everyone. Bom dia a todos, bem-vindos ao nosso primeiro painel desta conferência. Este painel hoje chama-se Museus, Responsabilidade Social e Participação e vamos ouvir as experiências de 4 museus muito diferentes. Estou ansiosa por ver as novas perspectivas e novos métodos de trabalho destes modelos participativos e, embora os nossos 4 participantes sejam representativos de museus nacionais, têm diferentes modelos de gestão e financiamento e diferentes formas de articular a sua relação com as suas comunidades. Portanto, do ponto de vista pessoal, ainda bem que me convidaram para moderar este painel específico. Vamos começar primeiro com Teresa Albino, que é a coordenadora do Museu Nacional de Resistência e Liberdade, a Fortaleza de Peniche, de 2019. Também é diretora do Património Móvel e Imóvel para o Património Cultural desde 2020. A Teresa Albino tem licenciatura em Antropologia Cultural e um mestrado em Relações Interculturais. Começou a sua carreira profissional do Museu de Etnologia desde 2018 a 2005, 2005 até 2018, mudou-se para o Instituto para a Investigação Tropical e na Direção-Geral para o Património Cultural trabalhou nas áreas de acreditação do museu, património tangível e é diretora do Património Cultural do Museu do Peniche desde 2018 e é coordenadora dos projetos de investigação de Peniche, Solidariedade, Repressão e Resistência. Teresa, tem a palavra. Bom. Participantes, muito agradeço à organização da conferência pela oportunidade que nos foi dada para apresentar o nosso trabalho. Esta comunicação é sobre um projeto multidisciplinar da Direção-Geral do Património Cultural de criar um museu nacional na antiga prisão política da Fortaleza da cidade de Peniche, que fica a cerca de 102 quilómetros de Lisboa, capital de Portugal. Em abril de 2017, o governo português aprovou um plano de recuperação da fortaleza, construída no século XVII e classificada como Monumento Nacional, para nela instalar o Museu Nacional Resistência e Liberdade, com o objetivo de perpetuar a memória desta antiga prisão da ditadura fascista que dominou Portugal desde 1928 até à Revolução de Abril de 1974. E ainda como um espaço para promover os direitos humanos, a responsabilidade cívica e os ideais da democracia. Queremos posicionar Portugal na rota internacional dos monumentos e museus que celebram os direitos humanos. No tempo conturbado em que vivemos, a chamada de atenção para essa conquista torna-se quase um imperativo ético e é seguramente uma questão de cidadania global. Um património cultural, material e imaterial ainda recente, o que suscita inúmeros desafios, mas que permitirá aos portugueses e, sobretudo, às gerações mais novas, um contacto direto, pedagogicamente orientado com essas realidades e memórias. Constitui-se-á também como fonte de conhecimento e de reflexão sobre valores humanistas que, sendo matriciais, são, contudo, facilmente perecíveis ao sabor dos ciclos da história e proporcionar a todos os visitantes, nacionais e estrangeiros, uma reflexão sobre os regimes totalitários, como o regime fascista que vingou em vários países da Europa do Sul durante o século XX.
Estamos perante uma memória de repressão muito longa e marcante para o povo português. Cerca de 30.000 portugueses, homens e mulheres, foram presos, muitos deles torturados por dizerem o que pensavam e por lutarem pela liberdade. Uma memória sensível e que gera muitos conflitos interiores nas principais vítimas de, em simultâneo, querer recordar momentos das suas histórias, por vezes até desconhecidos dos seus familiares mais próximos, e transformar esse trauma em resiliência, mas também querer esquecer para não sofrer. Os blocos prisionais na Fortaleza foram construídos no início da década de 60, são hoje um conjunto edificado em processo de degradação pela sua falta de funcionalidade. E todo o complexo defensivo, como as muralhas e os baluartes, precisa de trabalhos de consolidação e recuperação urgentes. Como resgatar, preservar e divulgar esse passado doloroso, sensível, vivido por muitos portugueses, e expor esse património na Fortaleza? Quais são os desafios? A via do diálogo, como ferramenta para estabelecer compromisso, impôs-se como a única forma possível para atingir os objetivos políticos e sociais que desejamos alcançar, isto é, dar a conhecer a história deste monumento prisão, honrar a memória de quem sofreu nas prisões políticas e potenciar a importância contemporânea que este património cultural encerra. O processo de mediação em curso, realizado pela Direção-Geral do Património Cultural, tem como fim dar voz a todos os parceiros sobre o futuro do museu. Um diálogo contínuo no espaço, descobrir e redescobrir o espaço, com antigos presos, com experiências vividas, com investigadores, com conhecimento via estudo e investigação, com escolas, com universidades, com diferentes entidades públicas e privadas e com a comunidade de Peniche, para refletir, conceber e concretizar um projeto plural, inclusivo e criativo. Se, por um lado, trabalhamos com um distanciamento histórico confortável, na medida em que já passaram 46 anos desde os acontecimentos que nos propomos narrar em discurso museológico, por outro lado, temos o enorme privilégio de enriquecer a nossa tarefa com os contributos de muitos dos que viveram aquele período e estiveram na prisão de Peniche e em outras prisões políticas espalhadas pelo território nacional. A abordagem para iniciar o projeto foi criar um comitê executivo e um grupo consultivo constituído por elementos-chave: antigos presos políticos, investigadores, professores, representantes da população de Peniche, antropólogos, historiadores, museólogos, arquitetos, engenheiros e responsáveis da Direção-Geral do Património Cultural e do Ministério da Cultura. Diferentes experiências de vida, perspectivas e conhecimentos em diálogo para conceber o programa ideal para o futuro museu, partilhar perspectivas e propostas práticas para o espaço. Ao longo destes últimos anos, trabalhamos em conjunto e identificamos objetivos comuns. Por exemplo, salvaguardar o espaço da prisão é um objetivo consensual e nacional, mas também identificamos os objetivos que correspondem a visões diferentes para o museu. Mesmo quando há consenso, a forma como o processo deve realizar-se e os objetivos finais nem sempre são os mesmos para todos os intervenientes. Por exemplo, para uns, o museu deve ser apenas um espaço de memória, conhecer o passado, cuja narrativa termina na Revolução de 1974. Já para outros, deve ser também um espaço de intervenção,
usar o conhecimento do passado para criar um futuro melhor, através de exposições temporárias e de outro tipo de eventos e de canais de comunicação, como o site e as redes sociais do museu, e que abordem as transformações sociais e os desafios atuais que se colocam às sociedades contemporâneas, como a igualdade de género, o racismo, o diálogo intercultural, as migrações forçadas, os refugiados, as ameaças aos regimes democráticos, o combate à homofobia, as alterações climáticas, as pandemias e as suas consequências sociais e económicas, apresentando as múltiplas perspectivas sobre estes temas, projetando o museu no espaço nacional e internacional. Através da diplomacia, passo a passo, conseguimos estabelecer ligações entre os intervenientes durante o processo de negociação e no respeito pelas diferentes sensibilidades, aprendemos a fazer cedências e gradualmente a aceitar outras opiniões. Através das histórias de perseguição e de resistência, o museu, ao relacionar o passado com o presente, poderá ser um espaço que nos move da memória para a ação, um espaço de consciência global, cuja ação será mais eficaz se realizar esse trabalho em rede, com outros espaços de memória e consciência existentes em Portugal e noutros países. Estamos a conceber uma proposta interpretativa para o espaço, que resulta das relações dinâmicas entre o lugar, as memórias do lugar, as histórias individuais, a história nacional, o presente e o futuro das sociedades, sem esquecer o diálogo com a comunidade envolvente. Comunicar para aproximar a comunidade peniche e assegurar que poderia usufruir do seu monumento foi um objetivo central desde o início do projeto e tem sido um processo sem interrupções e um palco de grandes emoções. O museu tem recebido vários contributos locais e nacionais para o projeto e tem recolhido memórias da população sobre a antiga prisão política para integrar o seu arquivo de memórias, que já reúne património imaterial importantíssimo. A reconstituição do cotidiano da prisão estará presente no novo museu, a falar por si, a incomodar e a despertar emoções. É isso que liga a vida dos presos que preencheram o lugar à vida daqueles que visitam o museu e que devem sentir e refletir para além da visita. A história e o espaço do museu. A fortaleza insere-se num conjunto militar defensivo de fortificações construídas ao longo da costa marítima portuguesa e teve um papel estratégico no sistema defensivo do território português até ao século XIX. Está implantada praticamente dentro do mar, numa península que em tempos foi uma ilha. Esse isolamento e as condições agrestes inerentes à sua localização, batida pelo mar e pelo vento, tinha para o regime fascista as condições ideais para servir de prisão política de alta segurança. Até à década de 80, a Vila Peninsular, mais tarde cidade de Peniche, estava ligada ao restante património, ao restante território, por uma única estrada que durante a ditadura era controlada pela Polícia Política de Defesa do Estado. Isolada e controlada, esteve igualmente a população de Peniche, em que em vários momentos mostrou a sua solidariedade para com os presos políticos e suas famílias, participando em protestos para exigir melhores condições para os prisioneiros, acolhendo as famílias dos presos em sua casa, oferecendo alimentos
cooperando nas fugas. Este tipo de relação estabelecida entre uma prisão e uma comunidade local é uma situação única em Portugal, mas devido à influência que a prisão política exerceu sobre a própria população de Peniche, ao condicionar profundamente o seu cotidiano, existem algumas pessoas que preferiam esquecer esse passado doloroso, enquanto outras acham muito importante enaltecer essa memória da cidade e do país. Após a libertação dos presos políticos que estavam na Fortaleza em 1974, na sequência da Revolução de Abril ou Revolução dos Cravos, a Fortaleza de Peniche foi de imediato reivindicada pelos habitantes da cidade como um espaço que pudesse ser visitado e utilizado pelos seus habitantes. Em 1999, perante as dificuldades financeiras de conservação e manutenção do espaço, o município da cidade de Peniche decidiu instalar um hotel na Fortaleza e encomendam um projeto de arquitetura. Essa decisão, que implicaria alterações nos antigos blocos prisionais, é alvo de uma forte contestação local e nacional, protagonizada por muitos cidadãos, por movimentos cívicos e pelas forças políticas de esquerda. A polémica atinge o seu auge em 2016, quando o governo anuncia o programa Revive, desenvolvido pelos Ministérios da Cultura, da Economia e das Finanças, que incluía a Fortaleza Peniche no conjunto de 30 edifícios a ser concessionados a investidores privados. Mas a contestação crescente vai contribuir para uma decisão muito importante. Eu vou-lhe pedir para concluir a sua apresentação assim que possível. Não há compatibilização possível entre a preservação da memória de um dos mais simbólicos lugares da luta pela liberdade em Portugal e uma unidade hoteleira privada. O governo, com o apoio dos partidos políticos da Assembleia da República, decide criar o Museu Nacional Resistência e Liberdade. Resolução do Conselho de Ministros, realizado na Fortaleza de Peniche. A 7 de fevereiro foi lançado o concurso público de arquitetura, incidindo a escolha final no projeto do Ateliê AR4. Teresa, o projeto de arquitetura e a obra do novo mais 5 museu minutos. ainda não arrancou, queremos que tal vai acontecer em breve, mas em 2019 houve obras de recuperação numa parte das muralhas do lado mar e nas coberturas e nas fachadas exteriores dos blocos prisionais e da capela. Através do site do museu, concebido em 2019, podemos acompanhar o desenvolvimento do projeto e aceder a alguns artigos frutos da investigação em curso. Prevê-se que o Museu Nacional Resistência e Liberdade esteja concluído em 2022. A reabertura da Fortaleza. A Fortaleza de Peniche reabriu ao público a 25 de abril de 2019. Tratou-se de um ato profundamente simbólico, a marcar a abertura ao público de um projeto museológico em curso, que tem desafiado a Direção-Geral do Património Cultural em múltiplas entusiásticas frentes, abraçadas por uma equipa multidisciplinar. Inaugurou-se neste primeiro momento a exposição Por Teu Livre Pensamento e um memorial de homenagem aos presos políticos, resultado de um profundo trabalho de pesquisa desenvolvido pela Comissão de Instalação e que irá ser continuado e que se consolidará em 2022. Na exposição resgatam-se momentos marcantes da história contemporânea portuguesa a partir de documentos, fotografias e objetos que integrarão o acervo do futuro museu. Há também registros fílmicos que documentam testemunhos de presos políticos e de seus familiares. E um núcleo com a história da Fortaleza desde o século XVI até aos nossos dias.
O memorial instalado na entrada da fortaleza apresenta gravados os nomes dos 2.510 presos políticos que passaram pela prisão de Peniche ao longo de 48 anos de repressão fascista. Criou-se um serviço educativo que realiza visitas com orientação básica e de interpretação e atividades no âmbito da educação para a cidadania. No contexto geográfico em que se insere, o futuro museu tem potencial para consolidar a crescente atratividade turística da cidade, que outrora foi uma isolada vila pescatória. As praias, o surf e a reserva natural das Berlengas atraem cada vez mais visitantes a Peniche. A fortaleza, enquanto espaço de memória e símbolo da identidade nacional, insere-se hoje neste conjunto privilegiado, afirmando-se como fator de peso na captação de fluxos turísticos que são decisivos para a criação de uma nova dinâmica local. Muito obrigada pela vossa atenção. Thank you, Teresa. Thank you. Obrigada, Teresa. Tem muito trabalho pela frente, com certeza. Vamos agora para a Alemanha. Vamos falar com Johannes Vogel, que é o diretor-geral do Museum für Naturkunde Berlim e professor de Biodiversidade e Ciência Pública na Universidade de Berlim, é diretor da Associação de Ciência Pública, é conselheiro do Governo Federal, os seus interesses é democracia e inovação, o papel dos museus na ciência e sociedade, envolvimento com a ciência aberta, ciência política e natureza, recebeu o seu doutoramento de genética da Universidade de Cambridge e trabalhou no Museu de História Natural em Londres e eu, por mim própria, estou muito ansiosa sobre o que nos vai dizer. Obrigada. Hello. Olá, muito obrigada pela amável apresentação. Conseguem-me ouvir? Muito bem. Portanto, a História Natural, o Museu de História Natural em Berlim foi estabelecido em 2010 como uma coleção da Universidade de Humboldt. Depois, com o crescimento da Alemanha, tornou-se o Museu de História Natural e, claro, tornou-se o repositório para as coleções coloniais do Império Alemão. Em 1945, em fevereiro, no meio das bombas, o museu foi atingido e uma das 4 alas foi destruída. Foi um milagre, mas com o bombardeio e com a artilharia que aconteceu, o museu que está no centro de Berlim sobreviveu. Portanto, uma das alas foi bombardeada no dia 16 de setembro de 1945. O Museu de História Natural em Berlim foi o primeiro museu a abrir de novo em abril ao público. Como vocês sabem, a Alemanha foi dividida. O Museu de História Natural encontrava-se na Alemanha de Leste e, basicamente, não aconteceu nada até 2007. Foi nesse momento que o primeiro programa reconstruiu essa parte que foi atingida e acabamos por reconstruir o edifício com um apoio generoso do governo de Berlim em 2013. No entanto, a questão mais interessante é que este é o tópico mais relevante desta conferência tão entusiasmante.
Ouvi hoje de manhã sobre os desafios que os museus enfrentam, mas também as oportunidades que nós temos, mas que muitas vezes perdemos. Os museus precisam de mudar rapidamente. Têm sido preservados e têm a cultura, a atitude e a sua imagem foi preservada durante muito tempo. Se não mudarmos, vamos nos tornar um artefacto da sociedade. E, ao mesmo tempo, deveremos estar no coração das mudanças que operam na sociedade. Portanto, se olharmos em volta, onde é que na Europa existe tanta diversidade, democracia e conhecimentos e uma diversidade rica nas pessoas? Onde é que vocês encontram espaços não comerciais onde as pessoas podem reunir-se, trocar e discutir e talvez, espero eu, em breve, redesenhar o nosso futuro em comum? Mas as pessoas não virão se nós não fizermos um esforço para nos tornarmos locais onde que eles queiram visitar. Se continuarmos a criar exposições para os nossos amigos, para uma pequena minoria, não estamos a servir o nosso objetivo, o nosso propósito. E, de uma forma interessante, um museu, em 2004 tivemos mais de 200... tornámos-nos o museu mais visitado em Berlim em 2016. E é por isso que ainda temos um programa. Ainda não temos um produto acabado, mas o que nós fizemos foi pensar e trabalhar no sentido de podermos servir os nossos constituintes e também como é que podemos apoiar a confiança e o comprometimento dessas pessoas e aquilo que nós temos que fazer para mudar. Porque se nós não mudarmos, as pessoas também não vão mudar as atitudes que têm para connosco. Em 2005, decidimos tornar-nos um museu de história natural para jovens adultos, que muitas vezes vinham acompanhados das famílias. Nós amamos as famílias, nós amamos os netos, os avós, que eles nos visitem, mas a natureza, que é a nossa imagem, somos um museu de história natural, portanto, a maioria das nossas exibições são ciência e temos muito da natureza e do local e onde é que o ser humano se encaixa na natureza. E, portanto, muitas vezes nós somos apresentados como humanos com muitos problemas, segurança ambiental, água, alimentos, ou somos atingidos por pandemias como agora, e agora vamos ter que usar meios digitais para nos reunirmos. Portanto, temos que mudar, como ouvimos do Ferranço esta manhã, mas como é que podemos fazer isso? Os negócios também têm que mudar, têm profissionais que gerem negócios. Os museus não querem mudar. Se eles não contratarem pessoal para mudar, depois admirem-se que não mudemos. Mas isto não significa que o nosso museu não se torne um deles. Como é que nós podemos estruturar as nossas exposições e o que é que atrai as pessoas? A forma como fizemos foi o seguinte: pensamos não naquilo que lhes queremos dizer, mas como é que podemos envolver as nossas audiências para que falem entre elas sobre aquilo que veem. Essa é a chave. Estamos a permitir o diálogo nas nossas exposições entre as pessoas. E é isso que as pessoas desejam. As pessoas gostam de falar umas com as outras. Claro que há conhecimento que nós podemos dar-lhes. Temos um guia em várias línguas, incluindo o português. Podem nos visitar.
O guia pode ficar nos vossos telefones. Esses são os nossos conhecimentos, mas tragam amigos e falem e comecem a trabalhar. E esta jovem geração que tem iPhones e mídia social e redes sociais começam a falar uns com os outros. Assim, os nossos o número de visitantes começou a aumentar. E depois começamos a ter debates sobre tópicos urgentes contemporâneos. Há imensos tópicos, o futuro dos nossos oceanos, engenharia genética, alterações climáticas, justiça social, colonialismo e por aí adiante. Em 2019, que foi o ano pré-Covid, todos os dias tínhamos, em média, 10 reuniões onde falávamos com as pessoas sobre os assuntos que lhes interessavam e também sobre aquilo que nós desejávamos discutir com a sociedade. Em 2019, conseguimos atingir 2% da população adulta de Berlim a falar connosco sobre a ciência, sociedade e o futuro do planeta. Mais do que qualquer instituição académica, tivemos centenas de instituições académicas que também se envolveram e começaram a trabalhar em conjunto. Então, os jovens adultos, 16% dos nossos visitantes são agora jovens adultos sem filhos entre os 16 e os 40 anos, incluindo os movimentos. Foram eles que fizeram do Museu Natural de História Natural um local para discutir o futuro do mundo. A nossa ciência também lhes dá autenticidade e alavancagem para se envolverem em debates profundos a um nível em que as pessoas com menos nível educacional também se podem envolver. É isso que nós temos que fazer. Portanto, a mensagem básica, não precisamos de ter um edifício renovado. O que nós temos que ter é uma cultura que possa empoderar o pessoal a se envolver e a dar-lhes a liberdade para experimentar e também liberdade para falharem, mas encorajante. Ou seja, só quando falhamos é que podemos aprender. E a cultura que deseja ser refletiva, criar ressonância com a audiência e não ser ou só servir os curadores com os conhecimentos especiais. Só assim podemos nos tornar relevantes. Em 2019, o Parlamento alemão, por termos sido tão bem-sucedidos, ajudaram a sociedade a se adaptar ao futuro e deram-nos 700 milhões de euros para podermos fornecer um museu orientado para o futuro. Se vocês mudarem em relação às audiências, os museus têm futuro. Se não mudarmos, ou se não mudarem, só há uma coisa a esperar. É uma morte lenta. Temos que realmente implementar grandes mudanças para podermos ter um futuro, porque senão alguém virá substituir-vos. A democracia desaparece, não é isso que queremos. Queremos um futuro para os seres humanos no nosso planeta. É melhor cuidar do planeta, das nossas sociedades e dos nossos museus. E os museus devem desempenhar um papel importante nesta mudança e para mantermos a democracia no nosso mundo. Muito obrigada. Muito obrigada. Introduziu um número de princípios no debate de hoje. A importância dos museus estarem no coração da sociedade, a importância de partilhar poder, o que é que acontece quando mudamos o paradigma, quando pensamos nos visitantes em grupos de pessoas que têm uma relação emocional entre elas, as famílias, e finalmente introduziu a questão de ter uma cultura interna de empoderamento para
acelerar este processo. Agora passamos para a Irlanda e vamos ouvir Ellen Donoghue, que é uma curadora sénior no Museu Nacional de Arte Moderna. Adotou uma abordagem pioneira para criar programas centrados nas pessoas. Também tem trabalhado com parceiros na comunidade local, colaborações nacionais e internacionais e explorar o facto dos artistas poderem trabalhar em conjunto. Tem várias iniciativas. Professora numa universidade até 2020, publicou artigos, estudos e desenvolveu colaboração de alto nível. Muito obrigada. Muito obrigada aos organizadores pela oportunidade de apresentar algumas das minhas ideias e contribuir para este debate tão importante. Peço desculpa. Hoje vou falar sobre os princípios da minha prática no Museu de Arte Moderna e a nossa abordagem em abordar a responsabilidade e a participação nos programas. Emma trabalhou de uma forma colaborativa para desenvolver uma política e melhores práticas neste campo. 2021 é um momento crítico para este discurso, com a estratégia ao nível da energia, com os novos, para estabelecermos a inclusão social no coração da organização. A sua missão é como nós podemos gerar espaço num mundo em que pode abordar questões complexas relacionadas com a sociedade. Também estabeleceu uma relação com o governo em 2019. In its collection. The museum presents a wide variety of art in a changing program of exhibitions, which regularly altera visitas que tem uma grande coleção própria e o seu departamento de arte também tem como objetivo um acesso mais lato para os programas nacionais. E no século XVII, o Hospital Real, como podem ver aqui no slide, e fundado em 1684 para soldados na Reforma e continuou assim para esse uso durante quase 250 anos. Isto tem um grande espaço com corredores longos pelas laterais de quartos modestos interconectantes e tem um património bastante grande e uma utilização de cemitérios históricos, um jardim e outros espaços verdes. Os estábulos foram convertidos em estúdios para um programa de residentes de artistas e utilização educacional. O meu próprio compromisso como profissional de museus é trabalhar num museu público é aumentar as oportunidades para pessoas de todas as idades e historial para estarem contribuídos com os museus, os seus recursos e a arte para conectar o indivíduo com o coletivo e criar comunidades de interesse e compromisso com ideias e sociedade. O meu trabalho tem envolvido artistas e envolvimento cívico e museus. Como artista e educadora, nós temos o princípio que vem desta Declaração das Nações Unidas de 1948. Toda a gente tem o direito de participar livremente na vida cultural da comunidade e desfrutar das artes e partilhar
os avanços científicos e os seus benefícios. No início dos anos 90, quando a IMA abriu, alteramos os seus campos de ação políticos. Em 1991, a primeira candidata, a mulher Mary Robinson, foi eleita como presidente da Irlanda. O seu período como presidente coincide com a eleição de um governo que introduziu o primeiro-ministro para a cultura, o poeta e ativista de direitos humanos, Mandy Higgins, que são os atuais presidentes. A nossa sociedade começou a ter uma experiência de abertura e a alteração cultural durante o século XX e uma nova forma de desenvolvimento na prática da arte e desenvolvimento emergiram. Um evento crucial foi a abertura de IMA em 1991. Nos primeiros 10 anos, uma política radical de inclusão foi imbuída nesta instituição pelo seu diretor, Jackie McGarnagle, para dar acesso à arte para todos e facilitar o espaço para artistas e não artistas trabalharem juntos. Eu fui nomeada como a primeira curadora de educação e da comunidade antes da abertura ao público, fazendo ligações com os vizinhos mais próximos na localidade próxima, como parte fulcral do programa de design e de acesso à área. Foi uma mistura de classe média e baixa, em termos de demografia, que tinham índices de desemprego altos e uma grande proporção de pessoas em alojamentos estatais. No fim dos anos 90, a IMA era vista como demasiado distante do seu centro cultural e isto foi altamente criticado. O trabalho desenvolvido na altura tinha pessoas que anteriormente não se tinham misturado com as ações culturais e ativismo social. Uma série de projetos experimentais foram colocados em prática onde os artistas trabalhavam em colaboração com uma vasta gama de comunidades locais e mais à frente, de 95 para frente, pelo país todo, através do Programa Nacional dos Museus. Incluía a voz dos mais idosos, de histórias de homens, de mulheres, o trabalho de adolescentes e identidade de comunidade, violência contra as mulheres e ameaça ao alojamento estatal. Os programas de exibição e residência dos artistas e a facilitação de troca entre os artistas nacionais e internacionais, e estas missões centradas na participação foram desenvolvidas. Os seus resultados foram exibidos. Estes resultados de projetos foram avaliados e disseminados através de conferências públicas. Uma relação de trabalho muito estreita foi estabelecida com muitas organizações e grupos. Estas relações foram formalizadas através de acordos de parcerias e tornar-se um laboratório de pesquisa para o programa de investigação na IMAM. Por sua vez, este deu aso a mais programas e deram acesso a todos os aspectos dos programas do museu e visitas guiadas aos workshops baseados no estúdio, os programas colaborativos com os artistas e os projetos de curadoria colaborativos em articulação, num ciclo de programas cuidadosamente construídos que incluíam negociações em curso, investigação, reflexão e avaliação, bem como desenvolver a importância de trabalho em rede e parcerias e os métodos inovadores para avaliar o impacto social dos programas em curso. O que foi estabelecido foi com a Associação de Idosos de St. Michael's nas paróquias vizinhas, para ter a certeza que a curadoria abrangia muitas pessoas, identificando e respondendo às necessidades das pessoas, para trabalhar com um pequeno grupo de pessoas idosas para informar uma política mais abrangente, especialmente com os mais idosos, para ultrapassar barreiras dos mais idosos e a sua visão das artes contemporâneas, incluindo
a influência de políticas de museus que envolvia 3 elementos da nossa educação, tornando a arte, conhecer os artistas e debater a base conceptual do trabalho, olhando para as exibições temporárias e coleções permanentes. 30 anos depois, esta ligação inicial com este grupo desenvolveu-se num programa duradouro que cresceu exponencialmente com um alcance local, nacional e internacional. Fizemos uma parceria com uma agência que dá apoio contínuo, uma investigação em curso, tendências da sociedade e vários programas como desenvolvimento informado, e nós, como museu, reconhecemos a sua participação. Muitos têm o medo de desenvolver Alzheimer. Isto é uma preocupação minha, e depois de uma investigação incremental, a partir de 2012, nós oferecemos um programa falado para pessoas que têm demência e os seus cuidados, que inclui a formação para o pessoal do museu. Alargamos a parceria para outros atores e desenvolvemos, através de toda a Irlanda, com a MoMA na Nova Iorque, como um parceiro internacional. Atualmente, o nosso governo reconheceu isto e outros programas como uma forma crítica para se envolver com outras pessoas atingidas por Covid-19 e estabelecemos um programa online e outros packs de recurso e outros tipos de apoios interpessoais. Este programa tornou-se um porta-estandarte do nosso programa de educação e foi avaliado independentemente ao longo da sua evolução dos últimos 30 anos, e a sua reiteração avalia como a transformação de interação presencial para online, e foi avaliado como um site para aprendizagem ao longo da vida. E isto introduziu-me ao trabalho aqui em Portugal com a Clara Camacho em Vila Franca de Xira e no VIA, e vê-se como temos envolvido cada vez mais atores desde então, e temos mais programas com uma vasta gama de participantes que estão no IMA e que não se aplicam hoje. Estes são os seus programas, os seus compromissos, as condições ideais para aprendizagem significativa, para termos uma sensação de estarmos ligados, avaliados pelo museu e desenvolver identidade. A arte é vista como vasta, interdisciplinar, com expressão mental e pessoal. Tomar o nosso tempo para olhar para diferentes formas, diferentes perspectivas e a vida. Os participantes estão cada vez mais cientes e procuram novas formas em relação ao mundo à volta deles. A cidade de Dublin mudou ao longo dos últimos 30 anos e tem havido uma gentrificação para alojamento privado e cada vez menos alojamento social. Isto também se reflete na demografia em alteração antes da pandemia, portanto, um aumento nos visitantes turísticos. A Irlanda, como o resto da Europa, tem se tornado significativamente multicultural, incluindo migração económica, refugiados e quem procura asilo. Isto é visível na sociedade e estão a criar programas de acesso que são bem-vindos e refletem a voz de novas comunidades emergentes. Alguns exemplos nos recentes anos na IMA incluem este slide que eu tenho aqui, que é um projeto iniciado pelo artista Claude Inoue, que se chama Crocosmia X, e trabalha com uma secção de quem procura asilo em relação à migração. Este plano Crocosmia X, este X representa o híbrido. Isto é o local onde o projeto foi iniciado e com os jardineiros e equipa educacional para plantar aqui um local de crocosmia num dos espaços verdes do museu. Este dia é o dia de celebração onde todos aqueles ligados com o projeto se juntaram para marcar o seu território e partilhar música, sons e leitura. Um projeto atual em que estamos envolvidos está a ser facilitado através de um movimento na Irlanda que se chama Projeto Santuário, que a Universidade da cidade de Dublin começou em 2014. Os objetivos deste projeto é criar acesso para quem procura asilo e refugiados e novos residentes na Irlanda
às principais oportunidades de educação nos museus. Nós fizemos parcerias a esta universidade para trabalhar e apresentar um dos seus programas de chave que se chamam Vozes Visuais. Estas vozes visuais que fazem parte deste projeto consideram a hospitalidade como um convite a quem vem para integrar nestes espaços públicos da sociedade numa base equitativa com o anfitrião para exibir o trabalho dos participantes, que podem ver aqui neste slide, no próximo, é por si só um gesto tão grande de hospitalidade. Estes 40 painéis na exibição são 40 histórias, cada permite uma melhor compreensão das visões e cultura dos outros. Isto é uma representação da hospitalidade à medida que aprendemos a conhecer os outros e é um ponto de uma experiência partilhada para não ver nos outros um estranho, mas um ser humano tal como nós próprios. Portanto, este projeto está nas nossas galerias, que começou no início do confinamento, então apresentamos este projeto como um projeto de Instagram. Até podemos abrir as galerias outra vez. O Pavilhão do Povo é um projeto de colaboração. No início da pandemia e com restrições governamentais e compromissos sociais, centramos o nosso programa ao ar livre e tivemos programas para falar com os temas urgentes do nosso tempo, que tinham o seu local no relvado da parte frontal que vemos aqui, perto do balcão do café, onde temos espaço para grupos e famílias poderem estar juntos em segurança nos círculos de distanciamento social, como podem ver aqui. Em 2021, este Pavilhão do Povo será reativado por um programa diverso de eventos, uma base semanal para envolver audiências de todas as idades, que vai incluir workshops, aulas de desenho, movimento, uma série de eventos de vida, em paralelo com outros eventos com as instituições culturais, programas de artistas e feitos em colaboração com grupos ativistas e outras organizações da comunidade. Este programa constrói-se na necessidade de coesão social e convívio face a todas as alterações dos nossos tempos. Nos últimos 30 anos, as práticas testadas na IMA influenciaram as políticas nacionais, tal como este Festival de Arte para Criatividade na idade avançada. Em 2004, o pessoal de educação em todas as instituições de cultura trabalharam num documento quadro de política. Desde então, os museus, galerias e centros de arte têm criado programas de inclusão envolvendo pessoas de formas que honram os princípios da Declaração das Nações Unidas dos Direitos Humanos. Muito obrigada pela vossa atenção. Muito obrigado, Helena. Obrigado por nos lembrar há quanto tempo debatemos os direitos culturais de pessoas que foram codificados, pelo menos desde 1940 e 48, e ao fazermos declaração e a carta de intenção após carta de intenção, é importante lembrarmos que temos tido estas conversas há tanto tempo. Introduziu aqui a missão do museu ao promover o envolvimento social e cívico e mencionou pelo menos três métodos de como lá chegar, a negociação, a importância de avaliação e trabalhar em redes como parcerias. Vamos prosseguir para o último orador, o David Anderson. David é o diretor-geral de Angam Falcon, de País de Gales, desde 2010. Começou a sua carreira de museu como educadora no Pavilhão Real, em Brighton, antes de prosseguir para o Museu Marítimo em Greenwich e depois o VIA, onde foi diretor de estudos e interpretação de 2013 até 2015. Foi presidente da Associação dos Museus do Reino Unido, escreveu muitos artigos sobre museus e política cultural, um relatório sobre museus e aprendizagem e 2 livros de crianças no Museu Nacional do País de Gales. Tem
supervisionado os novos programas e papéis de museus na sociedade, incluindo iniciativas para falar sobre a pobreza e os seus impactos nas crianças. Também criou um departamento de investigação para investigação de curadoria e aprendizagem. Obrigado, David. Hello, we're just... Estamos a ter dificuldades técnicas. Penso que vamos então iniciar as perguntas. Então, voltamos outra vez ao David e depois então ao debate. Muito obrigada. Peço desculpa. Gostaria de culpar o Brexit por esta falta de comunicação entre o Reino Unido e Portugal. Mas se calhar nem foi o Brexit, a culpa não foi deles, foi minha. Pode haver uma ligação entre aquilo que eu vou dizer e aquilo que já foi dito anteriormente pelos outros oradores. Gostaria então que passassem para o próximo slide, por favor. Só para vos lembrar onde é que está Wales, o país de Gales. É uma nação pequena. O nosso museu tem 7 museus diferentes no país de Gales, um no sul, onde eu estou, e as nossas coleções cobrem arte, ciências naturais, história, arqueologia, design e outras disciplinas importantes. O perfil político do Reino Unido, vale a pena falar sobre ele. Nós, no país de Gales, não somos a preferida de ninguém e ninguém é o nosso centro. E temos uma política para a cultura como as outras regiões, como a Irlanda do Norte e a Escócia. Estamos a lutar ainda para termos voz internacionalmente como nação. E de muitas formas, somos um Estado que não conseguiu ter a história e a escravatura e o seu legado. A Ellen já também elegeu esta declaração das Nações Unidas. Fico estupefacto como uma organização cultural como os museus disseram muito pouco sobre os direitos culturais. Realmente temos que nos importar por este assunto e temos que perceber que cada cidadão e cada pessoa tem os seus direitos culturais. Sempre gostei desta citação de Ben Okri, um escritor britânico negro, e referiu isto num documentário anos atrás e escreveu estas palavras. Ele disse que o exercício dos direitos culturais por indivíduos e comunidades depende da qualidade do ambiente cultural público, em que o Estado e a comunidade cria e gera. Este Estado depende das ações e do comportamento dos intermediários culturais para criar esse ambiente. Ben Okri diz, para podermos falar sobre o significado espiritual das palavras da arte como Benins, os bronzes de Benins, é importante apreciar ou avaliar. São uma manifestação coletiva através do artista. Quando isto é perdido ou retirado da terra, os trabalhos da arte estão em permanente exílio, ou seja, metade deles morrem.
existe um exílio desses sonhos. Uma forma trágica de destruir o espírito das pessoas é destruirmos a validade das suas obras de arte. A razão pela qual ele falou estas palavras foi que a grande maioria das obras de arte foram capturadas pelos britânicos numa expedição no final do século XIX e outros museus em todo o Reino Unido. A sua ideia é que devemos falar sobre os danos culturais que foram provocados pelo roubo à força de muitas das obras de arte das pessoas. E o que eles falam é do impacto geracional, um impacto psicológico geracional. Objetos que são obras de arte de uns passam a ser de outros. Ou seja, ele responsabiliza todos os museus que pertencem a outra cultura para considerarem estas questões e até a repatriação. Imagino que isto esteja no aeroporto de Heathrow. Há sociedades que somos acolhidos pelas forças policiais. Eu tirei esta fotografia porque é uma imagem importante. Porque a realidade é que estamos a ser uma sociedade que tem políticas racistas por parte dos governos. Esta imagem de 2013 foi uma das vans que circulou por muitas das nossas cidades que dizia que os imigrantes ilegais iam ser presos. Isso fazia parte de uma estratégia para criar um ambiente hostil para os imigrantes ilegais. E eu penso que quando uma pessoa está a viver numa sociedade em que este tipo de declarações são feitas pelos políticos, isso acaba por afetar as organizações culturais, porque fazemos parte da sociedade e temos responsabilidades. Este grafite encontrei-a numa parede ou num muro antes da pandemia do Covid. Os grafites às vezes são interessantes, mas esta declaração tem muito poder. É uma citação de uma autora indiana. Estes são alguns dos nossos princípios. Em primeiro lugar, somos a favor do país de Gales. Durante a maior parte da história, quando o governo foi formado há 20 anos atrás, os museus eram geridos por Inglaterra. Isto é muito importante, que foquemos as questões sociais. Depois, a agência, a partilha de controle democrático. Depois, justiça social. Vivemos numa sociedade injusta, racista, onde a desigualdade existe. Significa que temos que ajudar as pessoas a exercer os seus direitos culturais. Uma oportunidade para implementarmos uma justiça social. Temos que ser a favor da internacionalização. Temos uma oportunidade para trabalhar fora das fronteiras do Reino Unido e trabalhar com a Europa, apesar das mensagens do Brexit, e, sobretudo, trabalhar com organizações que partilham os seus valores, ou os nossos valores. Por isso, tenho muito prazer em trabalhar com a Ellen, porque também temos trabalhos em conjunto, e também a Clara também fez parte desta conferência, porque trabalhámos com a Clara e com a Ellen no projeto Sócrates, que já foi referido antes.
e depois uma cultura positiva fundada na ética. Temos um museu internacional. O Reino Unido é muito fraco e precisa de ser revisto. Um dos nossos museus é em St. Fagans, que foi fundado há 70 anos atrás, com base em 2 princípios radicais. A vida de todas as pessoas importa, e as pessoas e não as instituições são os portadores de cultura. Um local a céu aberto, os edifícios fazem parte do museu, nesta grande área. Vocês vão ver, à medida que forem mostradas várias partes do complexo. Esta imagem é de 2012. O museu tem estado a trabalhar com refugiados e pessoas exiladas há muitos anos. E, ao falar com estas pessoas no sul do país de Gales, convidámos uma vez os refugiados para criarem ou recriarem os seus próprios espaços. Estas foram as propostas dos refugiados. As pessoas no país do país de Gales que se sentissem hostis estavam a viver em uma situação de pobreza. A verdade é essa. E as pessoas eles disseram que gostariam de estar no museu também a interpretar. Este refugiado está a falar com uma pessoa do público e está-lhe a contar porque é que veio para o país de Gales. Muitas pessoas do público também os desafiavam. Estes são os parceiros que temos. Trabalhamos com muitos e com organizações de caridade e de justiça social, por exemplo, a Wallis, que se vê lá em cima, do lado esquerdo, é uma organização que apoia os sem-abrigo e pessoas que têm problemas com drogas. São só algumas das organizações com quem trabalhamos, que são mais de 100. E estas organizações são muito importantes para nós. Têm peritos em muitas áreas, em todo o país de Gales. Têm conhecimentos que nós não temos e também têm a confiança de muitas pessoas. Portanto, sem a parceria com estas organizações não teríamos feito o trabalho que fizemos. E termos ganho a sua confiança foi de muita importância. Uma parte importante do nosso trabalho é também trabalhar com jovens excluídos da educação. Estes rapazes são de uma escola próxima do museu e um dos professores disseram que estes rapazes estavam em risco de ser expulsos da escola, ou excluídos da escola. E então convidámos-los a trabalhar com o pessoal do museu. Aqui estão a trabalhar com os construtores do edifício. Os rapazes adoraram a experiência de participarem com o nosso pessoal, mas teve uma consequência inesperada. Eles regressaram à escola e disseram que tinham gostado muito. O comportamento dos restantes alunos da aula foi mau,
porque as restantes crianças passaram a querer também ter as mesmas oportunidades e tivemos que estabelecer um programa com a escola, ou seja, para abordar e ultrapassar este desafio. Um dos nossos objetivos na galeria, porque nós mostramos toda a nossa história, explorar algumas questões contemporâneas do material histórico. Estes esqueletos foram encontrados num povoamento do país de Gales e podemos ver a reconstrução. 2 homens, um em cima do outro, parece que têm as mãos amarradas ou presas, e também uma mulher adulta, uma rapariga e um rapaz. Quando a escavação foi feita, a interpretação inicial pelos nossos arqueólogos foi que estas pessoas eram provavelmente pessoas do país de Gales que eventualmente foram assassinadas. Durante os últimos 20 anos, acabamos por conseguir identificar estas pessoas. Os 2 homens são do Escócia do Norte e a mulher de Inglaterra, da Idade Moderna. Eventualmente eram pessoas de fora que tinham sido mortas pelas pessoas do país de Gales. Portanto, exatamente o contrário do que se supunha. E então convidamos os visitantes a falarem sobre esta questão. As presunções que nós tínhamos para a interpretação e analisando a história e a sociedade atual, temos que utilizar as nossas capacidades de juízo crítico para ajudarmos a desenvolver também essas capacidades. Este projeto foi um projeto que o museu fez em parceria com outra instituição. Pedimos sempre às pessoas para sugerirem o tipo de apoio que seria útil para as pessoas que são os clientes. E neste caso específico, este grupo que eram ou que tiveram experiências, ou seja, eles tiveram a oportunidade de organizar os seus espaços utilizando as coleções da arte moderna. Tudo foi feito por eles, com o pessoal. Quem decide? Porque eles desejam desafiar-nos como museus. Quem é que toma as decisões? Era essa a questão. E por que é que não somos mais democráticos? Também formamos ou organizamos um fórum da juventude. São os jovens produtores. Eles assumiram o tema de alterações climáticas e ciências naturais e exploraram as nossas coleções, mas também criaram a sua própria exposição. Hoje em dia, eles criam exposições. Esta é uma exposição feita de materiais reciclados na sua totalidade e reciclamos o conteúdo do museu também. Neste caso, um dinossauro criado com roupa interior e objetos recuperados. São muito mais provocantes do que rotular o seu trabalho. Portanto, estamos a aprender com eles, de alguma maneira. Em 1937, o Museu Nacional com a Cultura do País de Gales preencheram um questionário, um inquérito que foi circulado por todo o País de Gales para que as pessoas contassem as suas vidas. Isto faz parte do projeto que toda a vida importa. Foi o primeiro projeto de observação no Reino Unido. Foi esquecido. Houve 1000 pessoas que responderam ao inquérito na altura. Quando o Covid atingiu a nossa sociedade, fizemos um projeto de observação massivo. Circulamos um convite para as crianças e adultos no País de Gales, não só digitalmente, mas também em papel, para que nos enviassem
a sua experiência de vida em relação ou durante a pandemia. Tivemos imagens, desenhos, histórias e também pedimos a todos envolvidos no projeto, qualquer pessoa poderia aderir ao projeto e fazer parte do projeto, que identificassem objetos que para eles simbolizasse a experiência que estavam a ter. Esta é uma das imagens que nós tivemos. Entretanto, embalagens com alimentos para distribuição a entregar às famílias de Cardiff. Esta é uma história que nos foi enviada por um padre. Pessoas que estavam a ter problemas de saúde mental, que estavam a sofrer, pessoas que estavam a passar por situações de pobreza, pobreza diversificada. Uma das consequências-chave do Covid é que muitas vezes, ou muito frequentemente, os que já são pobres ficam ainda mais pobres e os ricos cada vez mais ricos. Decidimos também que vamos ser um museu de ativistas. Quando a campanha de que os negros importam, trabalhámos e falámos com as pessoas que estavam a organizar a campanha e fizemos parte da demonstração que foi feita. E concordamos com os organizadores da campanha em reunir placares e reunir histórias, incluí-los nos arquivos do museu. Isto foi já muito tarde e é uma pena termos recolhido isto já muito tarde, mas pelo menos durante os últimos 3, 4 anos já estamos a fazer isso e estamos a acelerar devido a esta campanha e este movimento de que a vida dos negros importa. Incentivos a vir ao museu, a utilizar-nos como espaço. Também um dos museus nacionais ingleses pediram-nos para não colaborar com eles e tiveram uma declaração do Departamento de Cultura em Inglaterra a apoiar isto e recusámos a cumprir a instrução. Também tentamos construir as redes no país de Gales para utilizar a tecnologia não como um recurso silencioso, mas algo que nos permite que as pessoas se liguem. Este projeto, objetos de conforto, envolve pessoas com demência, pessoas em lares, termos os recursos que os faz lembrar das experiências felizes que tiveram na vida. Por exemplo, os amigos, a comida que gostavam, todas as experiências importavam. Isto é um exemplo dos objetos de conforto e dos seus recursos. A sua utilização num lar. Era quase impossível aceitar sair do lar durante o último ano. Portanto, foi uma forma de contribuir com recursos para a vida das pessoas que de outra forma não teria sido possível. Foi algo tão fácil como incluir imagens num site de internet e fazer a diferença. Também fomos abordados por um dos hospitais durante a pandemia, a perguntar se podíamos trabalhar com eles para transformar os edifícios. Muitos dos hospitais são armazéns sem janelas. Este, por acaso, tem algumas janelas. Ao falar
com o pessoal dos hospitais, elaboramos um projeto para que eles pudessem selecionar imagens das nossas coleções que eles podiam ter acesso através da internet, relacionada com a área do país de Gales onde o hospital se encontrava. A intenção era que isto seria transformado, ou transformaria o ambiente para os empregados, para os funcionários e também o ambiente dos pacientes, dos doentes. Trata-se de um exemplo, fotografias tiradas pelo Departamento de Fotografia do nosso museu. Os pacientes reconheciam muitos dos edifícios locais e até pessoas que apareciam nessas fotografias. Esta é uma das enfermarias. A intenção era saturar ou encher o hospital com imagens, obras de arte. Nós queríamos fazer recordar aos doentes quem eles são, de onde é que eles vinham e aonde é que eles iriam retornar. Também temos filosofias, algumas filosofias, mas gostaria de sublinhar algumas. Estas são as filosofias da democracia. Muitos museus nacionais são as ações, um modelo de ações do Estado, fundadas pelo Estado, com uma organização hierárquica que promovia o controle, com normas nacionais e códigos de ética para enfatizar e endossar esta forma de pensar hierárquica e controladora. A maioria das pessoas que trabalham nos museus são muito bons em palavras, mas não tanto na prática, em que a responsabilização é através dos partidos políticos, o que é muito indireta. Quem é que controla a nossa democracia? Muitos responderiam que isto está a falhar. É um modelo que orienta muito os nossos museus. Este é o modelo de ação dos cidadãos, que são as bases, ou os fundamentos, os conhecimentos, liderada por prioridades e questões locais, orientada para as ações e para questões práticas e diretamente democrática. Este modelo é importante no âmbito do modelo controlador. Estruturamos as nossas organizações desta forma, digamos assim. Tanto a Ellen como a Clara penso que reconhecem estas palavras, porque fez parte do projeto em que participamos. E eu penso que são palavras que vêm mesmo a calhar. O museu é algo muito mais importante. O museu foi descrito como uma forma de olhar e pensar, um local de histórias e ideias. E é também um local para sentirmos. É uma história cultural e natural, um mundo de objetos, memórias e de arte de viver, e é um local para debate de questões ligadas com a sociedade. O museu, neste sentido, pode existir num edifício, a que chamamos museu, mas a maioria dos seus recursos encontra-se fora das suas paredes. Na sua maioria, encontra-se nas pessoas que fazem parte da comunidade. As lições que aprendemos com o Covid, quando os nossos museus tiveram que fechar e que ficámos completamente fechados no país de Gales,
Nós podemos trabalhar fora dos edifícios, podemos trabalhar de forma digital, mas o digital não pode ser só incluir informação, sem objetivos, sem propósito. E os projetos que tivemos nos hospitais foi importante. E o digital foi o meio, mas o propósito social e político é esse que importa. E tentamos satisfazer e conseguir implementar esse propósito. Mas a outra questão é que temos que lembrar que a questão digital tem as suas limitações e temos a responsabilidade fundamental para trabalharmos nas comunidades com as comunidades. A maioria das pessoas com quem não podemos trabalhar não nos visitam porque nós não somos o que eles são e os nossos valores não são os seus valores. E não os ouvimos, nem conhecemos as suas culturas, não lhes damos crédito. Portanto, tudo isto tem que ser democratizado. E temos que repensar a cultura e os museus desde o início. E temos que nos orientar para as comunidades e não para os edifícios. Temos a responsabilidade pelas coleções, é verdade, mas o nosso trabalho e a nossa filosofia tem que mudar. Temos que absolutamente mudar. E estamos a tentar, com muito esforço, não regredir para aquilo que éramos antes, mas para nos tornarmos aquilo que devemos ser do ponto de vista ético. E cabe-nos a nós provar esta afirmação. A British Telecom é uma empresa de comunicações no Reino Unido, mas de uma forma fez esta publicidade que não foi muito bem delineada. E há um grafite adicional que diz que ainda é muito pior. O futuro não pode ser aquilo que nós costumávamos ser. É muito melhor, é muito pior. É isso que diz o placar. Muito obrigada pela vossa atenção. Muito obrigada, David. Ouvir-te foi como beber um copo de água fresca. Para as pessoas que desejam ouvir uma apresentação orientada para as pessoas, reunindo e desenvolvendo capacidades de pensamento crítico, envolvendo as comunidades, os cidadãos. Também falou sobre a importância, sobre a investigação e a restituição e a repatriação de coleções e a interação com as comunidades, reconhecer a validade das suas preocupações. Muito obrigado por ter sublinhado o impacto que o racismo tem nesta sociedade, na maioria dos países europeus, e o impacto dos pensamentos racistas e suas práticas nas instituições, incluindo nas instituições culturais das nossas sociedades. Também estabeleceu uma lista de valores e princípios com que operam e, finalmente, propôs um modelo de negociação entre o Estado e as pessoas, e o modelo das pessoas, em que a programação e o trabalho no museu. Vamos passar agora à sessão de perguntas e respostas. Temos pouco tempo, mas resumi as perguntas que nos têm vindo a ser feitas e vou dirigi-las a todos. A primeira é em relação aos museus e o envolvimento das escolas, os alunos e a juventude neste ambiente de mediação digital. Que escolhas fizeram e como decidiram envolver este tipo de audiência específica? E no contexto de coleções que nunca alteram ou não alteram tão rapidamente como a sociedade o faz, vamos presumir isso, como é que mantém este nível de envolvimento do público? E eu começaria com a Helen.
Bem, em termos de envolvimento com as escolas, isso é um desafio muito grande na Irlanda, porque temos estado em confinamento, estamos no terceiro neste momento, portanto, as nossas escolas têm estado encerradas mais do que abertas no ano transato, portanto, o que nós temos feito é colocar muita energia nos programas familiares através de uma plataforma digital, mas quando as escolas estão abertas, temos feito parcerias, que é a nossa forma de trabalho, para testar formas de envolver as crianças no seu nível. Portanto, isso é fundamental, porque não tínhamos qualquer plataforma digital. No primeiro confinamento tínhamos as redes sociais, um site espetacular, mas com programa educacional as nossas ofertas digitais eram mínimas, se existiam. Portanto, temos modelado formas de trabalhar com escolas e de forma muito fundamental em instituições culturais, com cibersegurança, formação para todo o pessoal e consciencialização para estarmos em sintonia com os perigos inerentes a estas plataformas, e trabalhamos diretamente com os professores também. E trabalham muito estreitamente com o Departamento de Coleções e Exibições, e especialmente para escolas de segundo nível, um exame e exibições online. De certa forma, eu sei que a pandemia tem sido devastadora, mas pensando que há sempre um fundo mais sorridente, e com este modelo de parceria e de ator, eu creio que isso já foi dito hoje, as pessoas já trabalham connosco para nos ajudarem e para fazer uma ligação através destas plataformas online. Johannes? Bem, para além do que a Helena acabou de dizer, nós tivemos uma oferta digital e movemos muita coisa que nós tínhamos para um formato de podcast que bateu todos os recordes. Temos feito podcasts para adultos e para crianças, que também são muito populares com adultos. Portanto, nós temos que alinhar com os tempos e as oportunidades. Sim, claro, não podemos ir às salas de aula das escolas ou a áreas privadas para falar com comunidades. As escolas não nos podem visitar a nós, mas apenas como um substituto, os podcasts e as redes sociais, sim. O próximo passo é dar com os outros museus recursos de ensino online para a educação, porque, tal como noutros países, os sistemas de ensino demonstram quão maus são em relação às necessidades do século XXI. Já ouvimos falar sobre isso em relação aos museus. Todo o ensino precisa de uma renovação, portanto, temos de fazer o nosso melhor para dar os recursos também. Teresa? Escolas, tal como os outros colegas referiram, estamos num momento em que não é possível, o museu está fechado, estamos num segundo confinamento, mas temos realizado através do Facebook algumas iniciativas. Por exemplo, desafiámos as crianças e os pais a nos enviarem um vídeo sobre o que pensavam do museu, de quando lá estiveram, o que gostaram de ver, e por isso tem sido mais difícil agora proporcionar visitas com os presos políticos, que têm-nos apoiado imenso a guiar muitos dos jovens das diferentes escolas. Não temos podido também levar esses presos políticos, ex-presos políticos, às escolas para narrarem e contarem alguns dos momentos vividos na cadeia da Fortaleza de Peniche. Também fizemos uma iniciativa muito interessante de uma fita do tempo, com vários acontecimentos relacionados com a Revolução de Abril, e um grupo de crianças
contou um desses momentos até que chegámos à libertação dos presos políticos da Fortaleza. Alguns puzzles também no Facebook, transmissão de algumas das entrevistas mais para o público em geral que realizámos com antigos presos políticos e seus familiares, os seus filhos, as suas mulheres, e da globalidade tem sido o que tem sido possível fazer neste momento. Muito obrigada. And finally, David. David, eu peço para se focar mais sobre esta segunda questão, esta ideia de que a coleção não se move tão depressa quanto a sociedade e o impacto que tem na mediação com escolas e crianças e audiências mais jovens. Parece haver um consenso que, em relação à população mais idosa e num cenário de Covid, as audiências mais jovens necessitam de uma abordagem específica. Sim, eu acho que vale a pena dizer que o governo do país de Gales já reconheceu o impacto do racismo e a sua influência nas comunidades negras. Isto vai em oposição ao governo do Reino Unido. O Primeiro-Ministro está a liderar as alterações em torno desta questão. Ele tem comissões, um grupo para avançar alterações ao currículo escolar, para incluir uma compreensão da história do Império e todos os atos errados em relação a isso. Isso está no currículo escolar. Portanto, nós no museu estamos a trabalhar como fazendo parte desse processo do governo do país de Gales para criar um novo currículo e recursos. Não responde inteiramente à pergunta, mas pelo menos é uma área que é o reconhecimento de uma sociedade em alterações. Há muitas áreas que com certeza que o currículo tem de mudar, mas essa é uma. Mas eu quero realçar isso porque nós não queremos estar conectados com a imagem racista que o Reino Unido está a sofrer agora. Nós não somos parte disso, nós temos um governo que está a tomar uma direção diferente. E em relação à introdução desta questão de racismo e o seu impacto no currículo e as atividades desenvolvidas pelo museu, uma das perguntas feitas aqui é como é que os vossos museus trabalham nestas questões antirracismo e descolonização e, da minha parte, como é que desenvolvem uma prática antirracista. Portanto, David, primeiro, para responder. Nós temos sido muito honestos com o facto de não termos feito o suficiente. Há poucos museus que possam chegar-se à frente a dizer que já fizeram o suficiente. Isso significa que somos estruturalmente um setor racista também. Nós já trabalhamos há muito tempo com comunidades diversas e diversificadas no país e aceleramos o processo de alteração da nossa abordagem. Nós incluímos todos os aspectos do museu, incluindo as coleções, para obter orientação e conselhos, portanto, tudo com quem são os membros do pessoal, os voluntários, que objetos é que colecionamos, como é que são expostos, como é que damos controle das exposições jovens de comunidades diversificadas. Estamos aqui a fundir esta linha entre exposições temporárias e permanentes e também entre o pessoal e as comunidades. Mas é trabalho em curso, não somos perfeitos, há muito a aprender, cometemos erros, mas estamos a ir. Helen? Sim, nós também estamos neste percurso e já tomamos o primeiro passo no sentido em que estamos a trabalhar com o Instituto de Estudos Antirracismo, que foi criado por uma mulher irlandesa e nigeriana que fala sobre os recursos nesta área. O pessoal mais sénior está a participar no design deste curso e vai participar ao longo do próximo ano. Precisamos de olhar para o aspecto demográfico do nosso pessoal. Sendo uma instituição pública, há uma rodagem muito lenta e poucos novos empregos, mas como sabem, nós somos proativos de forma positiva para dar a conhecer todas as oportunidades de emprego através das redes mais abrangentes e somos muito conscientes disso. E com um pacote de estímulo, o Governo
deu a nós e a nossa galeria um orçamento de aquisições pela primeira vez em 10 anos, e isto é para apoiar os artistas vivos. Portanto, utilizamos esse orçamento para adquirir o trabalho de muitos novas comunidades de novos artistas irlandeses e tentar abrir a apresentação na nossa coleção através desse orçamento. Johannes? Nós trabalhamos ativamente com 60 países em todo o mundo, especialmente no Sudeste Asiático e África. Portanto, nós temos, pelo menos do nosso lado, a pós-documental, a Fundação Volumen e outras redes. Nessa parte somos bastante diversos, mas tal como o David disse, não estamos nem longe nem perto onde deveríamos estar. Quando este movimento do Black Lives Matter, eu entrei numa conversa muito profunda e estruturada com o pessoal e sentiram que tinham uma parte ativa em tudo isto. O museu emitiu uma declaração. Nós somos um dos poucos museus alemães, eu creio que o único em Berlim, que emitiu uma declaração sobre como queremos mudar e que desafios vemos para nós ultrapassarmos, e depois um grupo ativo de pessoas a trabalhar dentro do museu que aceitaram o desenvolvimento de um programa com cursos e ajudar a liderança do museu a facilitar estas alterações ao longo da próxima década, mais ou menos. E estamos no bom caminho, mas, claro, nem de perto nem de longe onde gostaríamos de estar. Por outro lado, a Alemanha está a reformular pela primeira vez um programa de apoio cultural e científico, e estamos muito comprometidos com isso e estamos a trabalhar de forma muito ativa com as comunidades e cientistas na Tanzânia, onde houve muitos objetos coloniais retirados e colocados nos museus de Berlim, e tentar aprender como lidar com estas questões. E depois isto é feito e principalmente por pessoal de uma diferente geração, diferente sensibilidade e sentimentos e experiências para lidar com isto. Antes de avançar com a Teresa, eu quero relembrar a todos os participantes que há a possibilidade de ter o encontro um para um com estes oradores espetaculares depois desta sessão de perguntas e respostas. Portanto, utilizem isto, é um recurso fantástico. Também podem fazer perguntas mais específicas que não teremos a tempo ou que não se aplicam a este modelo de participação que deveríamos estar a explorar aqui. Outra pergunta que eu tenho aqui e que junta muito do consenso que os participantes têm estado a escrever é como é que iniciam um diálogo com as comunidades, como é que encorajam e motivam as comunidades para se envolverem com o museu. Ou seja, bem, eu peço desculpa, Teresa, antes da próxima pergunta, como é que no Museu Nacional de Resistência e Liberdade, em Peniche, como é que encorajam estas práticas racistas, antirracistas e descolonizadoras? Eu sei que há uma prática e um painel, dada a situação do Império Português na altura. Neste momento podemos dizer que temos objetos ou coleções sobre esse passado colonial português. O trabalho que temos feito relacionado com o racismo tem sido feito através de educação para a cidadania, das atividades em que divulgamos os direitos humanos e os direitos das crianças, e é claro que a questão do racismo também se coloca. Devo dizer que este museu está interligado ao Museu do Tarrafal, em Cabo Verde, em África. As prisões políticas em Portugal durante o fascismo não foram só no Portugal-Europa, também foi no Portugal de África, Cabo Verde, Moçambique, Angola, no Portugal mais ao Oriente, Timor. E por isso vai haver um trabalho de articulação. Na exposição que está neste momento na Fortaleza, temos uma mensagem
milimétrica, a letra muito reduzida, muito pequena, que é um relatório da prisão do Tarrafal para o Partido Comunista Português em Portugal. E essa é uma peça de interesse tanto para o novo Museu do Tarrafal sobre a Resistência, como de interesse para nós, porque conta uma história comum. E é mais este conjunto de documentos, de objetos, de memórias, de registros que se cruzam, é um trabalho que temos ainda que aprofundar mais com as outras prisões políticas dos países que Portugal colonizava. Obrigada. Em relação... Avança. Em relação a outra questão, sobre a comunidade... A outra questão, sim. Como é que se inicia um diálogo com a comunidade? Como é que se encoraja a comunidade depois a manter esse diálogo e, de alguma maneira, a reclamar poder ao museu, poder que o museu sempre considerou como legitimamente e exclusivamente seu? É um processo de sedução, é um processo de conquista. É preciso trazer as comunidades ao museu e é preciso visitá-las, vice-versa. E é desse contacto que é possível depois começar a planear e a construir todo um processo de partilha e de diálogo e que passa por coisas muito simples. Por exemplo, a cidade de Peniche é uma cidade pequena e, por exemplo, vamos a uma loja, vamos a um restaurante e convidamos as pessoas a vir ao museu e, para além disso, fazemos visitas guiadas pela cidade sobre esses espaços, como, por exemplo, as casas onde os naturais de Peniche recebiam os familiares dos presos políticos. Esses percursos têm sido muito importantes porque as pessoas abrem a porta e começam a ouvir a visita e depois também querem participar e nós acabamos por identificar pessoas, identificar espaços e é um processo de construção e de trabalho intenso, mas um trabalho extremamente gratificante. David, about this encouragement. Em relação a encorajar as comunidades e como envolvê-las. Bem, a minha pergunta é: por que é que queremos as comunidades envolvidas? É para a nossa agenda? Ou para a deles? E se é a deles, eles poderão desejar ter muita persuasão que vale a pena estarem envolvidos connosco. E eu creio que se houver uma situação em que nos pedem para confiar em alguém ou uma organização, em quem perdemos a confiança há muitos anos, poderá demorar algum tempo para essa confiança voltar. E não será reconstruída se a relação é qualquer coisa menos de igualdade e com um alto grau de humanidade em relação ao passado. Portanto, as fundações têm de estar certas, é o que eu diria, e temos de reconhecer também que muitas coisas poderão estar erradas sobre aquilo que somos e até corrigirmos essas coisas ou mostrar um real compromisso para corrigir isto. As pessoas poderão fazer poderão julgar-nos de forma inteligente. Há muitos fatores e vai demorar muito tempo para ganhar a confiança das comunidades. Helen? Bem, eu concordo em absoluto e eu creio que tantas vezes a responsabilidade ou a expectativa e a responsabilidade
para nos envolvermos com a comunidade vai para o Departamento de Educação, ou seu equivalente num museu. Mas eu gosto do facto, David, que tenha dito, ao citar da investigação, portanto, isto é o vosso mantra, a crença e o compromisso para envolver tem de vir da parte de cima, de topo do museu, quer seja política ou política pública, em toda a sua direção, todos os seus elementos e pessoal, para as pessoas acreditarem nessa oferta de envolvimento. E na questão de equivalência, temos de fazermos a pergunta a nós próprios: porque é que queremos que as pessoas se envolvam connosco? Ou o que é que eles querem? Ou o que poderão precisar? E também concordo que é preciso confiança, que se constrói por exemplos, ou seja, encontrar formas de sermos relevantes para os atores ou parceiros ou pessoas com quem vamos trabalhar. Johannes, e para concluir, portanto, esta última declaração tem de ser motivadora, positiva, para dar poder, cheia de energia sobre os desafios pela frente. Bem, como já ouvimos, as alterações nos museus é possível e essa é a mensagem-chave. Como o David disse, precisamos de ter humildade, temos de aprender a escutar. Eu também sou cientista e eu acho que a ciência ainda é pior do que os museus nesse aspecto. Portanto, a alteração e a mudança tem de vir de dentro e temos de escutar internamente e escutar externamente se quisermos sermos relevantes novamente. E, como eu disse na minha apresentação, se quisermos que a democracia funcione, temos de tornar-nos relevantes rapidamente. E sim, estes exemplos aqui demonstram que se pode fazer isso e eu espero que muitas outras pessoas tenham coragem para começar esta alteração e alterar as suas organizações. Demora o seu tempo, às vezes ficamos com o nariz partido, mas não recebemos o nosso salário para sentar sem fazer nada e ver o que alguns museus têm feito no passado. Muito obrigada aos 4 por esta participação. E um debate muito estimulante. Nós terminamos o nosso primeiro painel nesta conferência de 2 dias. Vão para as salas de 1 para 1.